Operação militar de Israel em campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada, já fez pelo menos 8 mortos e dezenas de feridos. Centro para a Investigação de Crimes de Agressão contra a Ucrânia começa a operar. O objetivo é levar os responsáveis por atos criminosos à justiça. O governo de Espanha recebeu a Comissão Europeia para a tradicional cerimónia de abertura da presidência rotativa da União Europeia. Comboios noturnos estão a renascer na Europa com novas rotas e há planos de expansão. Nuvens de fumo, destruição e violência. Israel lançou na cidade e campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada, a maior operação militar dos últimos anos. Pelo menos 8 palestinianos morreram e cerca de 50 ficaram feridos, alguns em estado grave. O primeiro-ministro palestiniano acusa Israel de querer varrer o campo. هذا العدوان حلقة مكملة لما يقوم به المستوطنون من إرهاب واعتداءات. إننا ندعو العالم إلى وقف العدوان على أهلنا في جنين فورا، وندعو إلى التصدي له والتصدي لقطعان المستوطنين، ونطالب بإيقاع كل عقوبات ممكنة بحق إسرائيل المعتدية والتي ترعى الإرهاب وإرهاب المستوطنين. Israel também fala em atos de terrorismo instigados contra civis israelitas no campo de Jenin e patrocinados pelo Irão. We want to break of the camp being a safe haven for terrorists who were performing attacks all over Judea and Samaria, and they were running back to hide inside the camp. This will not be a safe haven for these terrorists, and that's why we're acting. A operação já foi descrita como a maior na região em mais de um ano. O exército israelita diz que é provável que se prolongue durante vários dias. Milhares de manifestantes perturbaram o funcionamento do principal aeroporto internacional de Israel em mais uma jornada de protestos contra a reforma judicial planeada por Benjamin Netanyahu. Os manifestantes protestaram na zona de chegadas com bandeiras de Israel e gritando democracia. Os manifestantes bloquearam também a principal via de acesso ao terminal do aeroporto Ben Gurion. A polícia anunciou que foram efetuadas 4 detenções por perturbação da ordem pública. Os autarcas franceses manifestaram a sua solidariedade com o presidente da Câmara de La Île-et-Rose, cuja casa foi atacada durante os tumultos que têm abalado o país nas últimas noites. Tudo começou depois de Nahel, um jovem negro, ter sido morto pela polícia num controlo de segurança em Nanterre. Nous souhaitons que justice soit rendue pour Nahel et que l'appel à cesser les violences et les dégradations lancées par la famille de Nahel, et notamment par sa grand-mère, soit entendu et respecté. Paris tem sido uma das cidades francesas onde tem havido ataques e pilhagens nos últimos dias. Sollicité par l'association, nous avons ici condamné sans aucune réserve, les violences et les atteintes contre les biens et les personnes. Autarquias, quadras de polícia, veículos, lojas, armazéns. Nada foi poupado pela explosão de raiva que a morte de Nahel produziu na banlieue. As últimas noites provocaram uma destruição multimilionária, milhares de prisões e numerosos feridos. O governo garante que a violência está sob controlo. Entrou em funcionamento o Centro para a Investigação de Crimes de Agressão contra a Ucrânia, para apoiar e reforçar as investigações aos crimes cometidos contra o país. Este centro operacional da Eurojust, a Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal, tem como objetivo levar os responsáveis por atos criminosos à justiça. The member states will play a crucial role in collecting evidence, identify witnesses and possible suspects, in executing arrest warrants, including those issued by the International Criminal Court, and in ensuring that the perpetrators of such hideous crimes
cannot hide from justice. Para a Ucrânia, este é um passo para punir a Rússia pela agressão ao seu país. Russia's aggression against Ukraine and its continuous use of force against sovereignty, territorial integrity and political independence that threatened Ukraine's very existence is not only directed against my country. It stands as a global threat to peace, security and stability. Para alcançar os objetivos propostos, tinha sido criada em fevereiro a base de dados de provas de crimes internacionais essenciais, através da qual se pretendia preservar, armazenar e analisar provas de crimes internacionais. Sob um calor intenso, o governo da Espanha recebeu segunda-feira em Madrid a Comissão Europeia para assinalar o início da sua presidência do Conselho da União Europeia. A gestão da migração e asilo vai ser uma das questões importantes, em particular depois da cimeira da semana passada. Hungria e Polónia invalidaram conclusões para endossar um acordo ministerial do início do mês, tendo sido os únicos Estados-membros a votar contra. Estes países criticam que se tomem decisões por maioria qualificada nesta matéria, o que os obriga a aceitar um mecanismo de solidariedade que propõe receber refugiados ou contribuir para um fundo. The Pact for Migration and Asylum, the first important parts have been decided, like the treaty wants us to do, in qualified majority voting. This is the legislative track, and I'm very confident that we will be able to conclude it. O governo espanhol pretende apostar na reindustrialização da União Europeia, sobretudo para reduzir a dependência de matérias-primas cruciais e tecnologias estratégicas. Uma prioridade ditada pelo corte de relações com a Rússia e o aumento da rivalidade com a China. Uma das estratégias passa por novos acordos com outras regiões, nomeadamente aquela com a qual a União Europeia terá uma cimeira já em meados deste mês. E neste processo, creo que Europa necesitará muchos más aliados de los que tiene y desde España estamos convencidos de que la región de la América Latina y el Caribe puede y debe ser una de ellas. Manter o apoio inabalável à Ucrânia é outra prioridade que o governo herda das anteriores presidências rotativas, desde que o país foi invadido pela Rússia em fevereiro de 2022. Embora muitos destes planos possam manter-se, há o risco da presidência espanhola ser feita noutro estilo e com algumas alterações de agenda, se o atual governo de coligação de centro-esquerda perder as eleições antecipadas de 23 de julho. Cambie o no cambie el color de gobierno, es posible que el trabajo de España durante su presidencia semestral no cambie de forma drástica. Desde el Tratado de Lisboa, el peso de la presidencia es menor y el principal rol que tienen los países que la ostentan es ejercer de árbitro ante las reuniones de ministros. Además, esta se trata de la última presidencia completa antes de las elecciones europeas de junio de 2024, por lo que la mayoría de dosieres ya están casi cerrados. Sea lo que tenga que pasar, no lo sabremos hasta finales de julio. O futuro das relações entre a União Europeia e grande parte da América do Sul passa por Puerto Iguaçu, no norte da Argentina. Foi aqui que arrancou esta segunda-feira a cimeira de 2 dias, em que o Mercosul procura acertar agulhas para eliminar os últimos obstáculos à concretização do acordo comercial com a União Europeia. Formado pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, este bloco regional chegou a um acordo de princípio com a União Europeia em 2019, após 2 décadas de negociações. Mas as preocupações de alguns governos europeus com a proteção ambiental, especialmente na selva amazónica, paralisaram o processo. O encontro em Puerto Iguaçu ocorre 2 semanas após o início da primeira Cimeira União Europeia-América Latina, nos últimos 8 anos, em Bruxelas. A presidência espanhola da UE é vista como uma oportunidade para concluir o pacto ambicioso com um mercado de 260 milhões de consumidores. Já foram considerados uma forma muito prática de viajar pela Europa, mas com o tempo os comboios noturnos desapareceram porque os voos de baixo custo e a gasolina barata levaram os turistas para os aeroportos e as estradas. Agora estão de volta como uma forma prática e emocionante de turismo sustentável. We are very happy that we see that there is a lot of interest from travelers in the night train again, and it's also because it is a very nice and adventurous way to travel. While you travel at night, it's just so efficient that it is an alternative for flying.
Chris Engelsman é cofundador da European Sleeper, uma startup que quer conectar a Europa com comboios noturnos. A primeira rota foi lançada há semanas entre Berlim e Bruxelas. We want to extend this route. We want to extend it to Prague. So that's a really east-west connection in Central Europe and between Central and Western Europe. So we think it's a crucial combination of cities. But the next step is actually more exciting even. Because we want to go from Amsterdam to Barcelona. Com emissões poluentes muito mais baixas, os comboios noturnos são mais baratos e mais ecológicos do que voar, mas será que são adequados para famílias, crianças ou idosos? Muitos acreditam que são principalmente para jovens em busca de aventura. Engelsman discorda. We also have a more luxury coach on the train, where we see a lot of elderly couples, and they used to travel when they were young. They all used to travel by train. They're used to it. And for the young people, we have to show them how nice the experience is actually on a train, to be on a train during the night, that it's more exciting than flying. And children, they always love it. I have 3 children myself, and we travel by train whenever possible. And to be with the family on the train and travel around is very exciting for children especially. Há cada vez mais companhias ferroviárias europeias a acrescentar rotas noturnas aos seus horários. De assentos reclináveis a cabines privativas para dormir, há opções de viagem para todos os desejos e carteiras.